Muito obrigado, professor Luiz Roberto. É uma satisfação estar aqui. E, como sempre, né, o professor Luiz é uma pessoa que eu também admiro muito, porque ele trabalhou quando, já diante muitos anos, ele vem aí à frente da tecnologia da informação aliada à saúde, né? Então, está sempre à frente do nosso tempo e a gente fica, na verdade, correndo atrás aí para ver se acompanha o ritmo do professor Luiz. Bom, eu, na verdade, hoje eu estou trazendo outros projetos, né, mas eu vou falar também do Trate-Bem, está baixando aqui, que é uma apresentação um pouco mais longa, né, e aqui a gente já vai bater esse nosso papo antes dessa outra apresentação baixar. Mas isso aqui são projetos já de 2017. Né? Eu sou professor do mestrado em Ciência da Computação da Universidade Estadual e sou professor do mestrado em Tecnologia e Inovação na área de enfermagem, mestrado profissional da Universidade de Fortaleza. Sou professor do curso de Engenharia de Computação da Universidade de Fortaleza. Né? E temos uma empresa de tecnologia que desenvolve projetos e produtos para a área de inovadores, fundamentalmente na área de saúde. Né? Então, essa área realmente tem tido muita atenção na área de tecnologia da informação, sempre teve, mas a coisa tem aumentado bastante, né? E eu vou expor alguns, pelo menos uns 3 projetos aqui, e eu queria que realmente a nossa conversa fosse bem essa de bater papo mesmo aqui, para a gente entendendo aí o contexto e aonde a gente pode chegar. Né? Então, está aqui em tela, é uma tecnologia que nós estamos desenvolvendo, né? É uma área, isso aqui nós mostramos semana passada, num evento que teve na Unimed, né? O Prover, e ele trata de computação vestível. Não sei se vocês já ouviram falar de computação vestível. Já? Provavelmente você está usando, como é teu nome? Pedro. O que essa pulseira tem aí que faz? Pronto. Pronto. Esse aí é um dispositivo vestível, certo? Então, cai no reino, vamos dizer assim, de equipamentos de computação vestível. Hoje em dia, com a internet das coisas, você consegue, e até, por exemplo, em cursos que nem esse próprio curso que eu leciono, e foi inclusive coordenador até no meio do ano, a gente tem, por exemplo, eu tenho um grupo de pesquisa que é um grupo de pesquisa de computação vestível, certo? Então, é uma área que começa a ser bastante interessante porque ela vai trazendo a possibilidade da gente começar a coletar dados, né, relativos à saúde. E uma vez eu estive com um grupo, com o diretor de pesquisa e inovação da Samsung, né? Aí eu perguntei a ele precisamente, ok, vocês estão desenvolvendo essas tecnologias, né, que captam isso, captam aquilo, e aí, o que você vai fazer com elas? Né? O que você vai fazer com esses dados, com essa imensidão de dados? Né? O que você vai fazer com eles, com isso? Porque muitos dados, vamos dizer assim, são dados que seriam melhor utilizados se fossem utilizados num contexto de tratamento de saúde. Né? Certo? Então, a intenção é levar isso, quer dizer, isso ficar o estágio atual, o estágio que nós estamos de trabalhar no teu caso, como é teu nome? Pedro. No caso do Pedro, que é o caso da maioria das pessoas que usam esses aplicativos, eles usam, vamos dizer assim, de uma forma muito pessoal, né? Então, se corri, não sei o quê, parará, não está sendo usado ainda no âmbito da saúde propriamente dito. Quer dizer, para uma equipe de saúde, né, receber esses dados e fazer algum tipo de inferência com esses dados e ter esses dados à disposição para o tratamento, né? Certo? Então, nos Estados Unidos, no ano de 2017, esse ano, serão vendidos mais de 350 milhões de dispositivos vestíveis.
né? Quer dizer, é uma população dos Estados Unidos, é mais que uma população americana, né? Só de equipamentos de dispositivos vestíveis, né? Só para a gente ter ideia da velocidade de crescimento disso, certo? E aqui tem um exemplo, isso aqui nós estamos desenvolvendo, isso é um desenvolvimento made in Ceará mesmo, certo? Nós estamos desenvolvendo um dispositivo vestível, certo? Esse dispositivo é um dispositivo para idosos. Ele não é um telefone, ele é um equipamento que eu podia até ter trazido aqui, mas, enfim, ele está em forma de protótipo. Hoje em dia, os cursos, obrigado, querida, os cursos de engenharia de computação, é importante a gente até entender. Existe o cientista da computação, no caso eu sou um cientista da computação que fez o curso de ciência da computação. Tem um engenheiro de computação. O engenheiro é aquele, inclusive o engenheiro de computação, ele tem inclusive inscrição no CREA, né, no Conselho Regional de Engenharia, né? Então, o engenheiro de computação, ele trata questões de hardware e software em conjunto, certo? Então, esse é um trabalho de engenharia de computação, né? Ele é equipado, então, na versão inicial, é uma versão de protótipo, certo? Então, a gente concebe um protótipo, desenha um protótipo e avalia esse protótipo. Caso isso seja bem sucedido, a gente encaminha, então, para que o equipamento seja produzido, né, em larga escala, certo? Então, algumas referências, né? 11% da população brasileira terá mais de 60 anos em 2020. 15,7% dos brasileiros com mais de 60 anos não tem companhia em casa. Isso está cada vez mais proeminente, essa questão aí do sujeito morar só, né? 34,8% é o índice de prevalência de quedas entre idosos brasileiros. 2,5 milhões de brasileiros terão Alzheimer até 2030. Então, os nossos idosos, nós cada vez mais teremos mais idosos, isso é uma coisa positiva, mas eles vão estar morando sós. E, obviamente, a gente fica preocupado com o bem-estar dos nossos idosos, certo? Então, eu já tive casos na família, inclusive o professor até conhece uma tia minha, que é lá da Serra, né? Caiu no banheiro e ficou mais de 24 horas no banheiro. E estava só, né? Ela foi resgatada pela diarista que chegou no dia seguinte, inclusive chegou até atrasada, enfim. Ela passou 24 horas deitada no chão do banheiro, com a fratura, não me lembro ao certo qual foi a fratura, né, a fratura. Então, isso, eu conversando isso no módulo de tecnologia da informação que eu dou no mestrado em enfermagem, a gente viu quão isso é frequente, né? Essas quedas entre idosos e idosos que moram sós, hoje em dia, né? Certo? E fica realmente uma coisa que parte o coração. Então, inspirado nisso, a gente está desenvolvendo esse equipamento, certo? Esse equipamento, na verdade, ele tem algumas funções bem práticas. Então, na verdade, hoje em dia, dado a facilidade da gente construir equipamentos, hoje a gente vive a era da internet das coisas. Vocês sabem o que é a internet das coisas? Vou dar um exemplo de um projeto que está em gestação também lá no nosso grupo. Que tal uma torneira, né, que sabe as mãos de quem ela lava, para controle de infecção hospitalar, né? Ela sabe quanto tempo ela lavou a mão de quem, quanto de sabão aquele profissional de saúde usou, quantos litros de água ela dispensou para aquela higiene e qual foi a torneira, enfim, perto do centro cirúrgico, enfim, qual foi a torneira, certo? Inclusive, então, isso é a internet das coisas. Você dota uma coisa, né? No caso, aí a coisa é a torneira, né, de inteligência. Como é que funciona isso? Olha, todo profissional vai ter algum dispositivo vestível, por exemplo, nesse caso, né, em que você pode usar um crachá ou
ou até mesmo um botão de uma camisa. E a torneira também tem processador e tem conectividade, certo? Então, ela, através de um mecanismo de proximidade, ela detecta quem está chegando. E a pessoa se aproximar a partir de uma determinada distância, né, ela vai abrir e vai saber de quem está lavando a mão. E aquilo vai ficar, aquela informação vai ser consolidada num servidor do hospital, etc. Isso vai, inclusive, para... Eu esqueci o lugar, mas vai para... talvez o professor ou alguém me ajude, né? Os hospitais precisam mandar, acho que é para o Ministério da Saúde, não sei precisamente, né? A relação de quantos litros de sabão e quantos litros de água foram dispensados para evitar exatamente infecção hospitalar. Certo? Então, obviamente, esse relatório, conforme me foi colocado pelos profissionais, é um relatório fictício. Finalmente, a gente começa a ter, né, um relatório verdadeiro e a gente vai saber quem lava e quem não lava a mão. E, por incrível que pareça, o fato de não lavar a mão continua sendo um grande problema, né, no controle de infecção hospitalar. Então, isso é um exemplo do que é a internet das coisas, né? Certo? Então, a oferta de processadores de tamanho bastante reduzidos, com demandas de consumo de energia bastante baixas, e com conectividade, você pode colocar essas coisas, esses equipamentos, em coisas, e essas coisas, portanto, começam a ter uma certa consciência, vamos dizer assim, né? Uma certa consciência. Certo? Outro exemplo clássico, você pode ter isso o pessoal está fazendo na Unifor, né? Um gelágua que só liga, por exemplo, não sei que nem eu, passo o dia fora, moro só, passo o dia fora, né? Por que o gelágua vai passar o dia todo consumindo energia, né? Então ele começa a saber quando é que eu chego em casa e ele vai ligar, ele se acostuma, ele começa a saber os meus horários, se programa para acionar a energia somente, sei lá, meia hora antes da hora costumeira que eu chego em casa. Portanto, ele vai ter aí um consumo de energia inferior, né? Certo? Então, são exemplos de aplicações que você pode fazer hoje em dia com internet das coisas. Então, na hora que você junta esse poder de processamento, né? Hoje em dia, esses pequenos equipamentos, esses pequenos processadores, eles, inclusive nessa área de computação vestível, você tem uma linha de, por exemplo, a Intel, hoje em dia, ela tem uma linha de componentes, né, só para você criar dispositivos vestíveis, para que eles, de fato, fiquem diminutos. Né? Então, um processador, por exemplo, no tamanho de um botão, que o cara consegue guardar aquilo, né, em pacote. Aí o que você faz? Você projeta o que a gente chama de form factor, ou seja, o formato daquele dispositivo. Inclusive, nós fazemos projetos em conjunto. É curioso essa interdisciplinaridade, né? Nós fazemos projetos em conjunto hoje com design e moda. Quem diria, né? A gente faz projetos com um grupo de design e moda, pessoal de moda, né? Que entende como é que faz a costura, o que é que fica esteticamente mais bonito, etc. Né? Certo? Nós vamos fazer algo para um idoso. Então, o que é que cabe para um idoso? Aí entra, obviamente, a área de HC, que é a minha área, uma sub-área, interação humano-computador, que nem o professor Roberto já falou, né? É uma área, uma sub-área da computação que também se envolve nessas questões. Então, por exemplo, um wearable, né? Um dispositivo vestível, um wearable, que, tipo, o Pedro, ele é complicado para um idoso, porque ele está cheio de letrinha miúda ali, etc., certo? Que ele não vai ler, que ele vai ter dificuldade de ler, que vai ter dificuldade de operar, etc. Não cabe. Então, o Form Factory, como ele foi projetado, não só o formato dele, mas as funcionalidades que ele carrega em si, não se adequam, no caso, ao idoso, certo? Então, aí o que é que você faz? Os protótipos iniciais, você inclusive imprime esses protótipos em impressoras 3D, né? Certo? Então você desenha isso em softwares de CAD, que são softwares de desenho auxiliado por computador, né? Computer Aided Design, né? CAD quer dizer isso, então uma linha de softwares, né? Então você desenha aquilo, imprime, aí você tem a caixinha, né? Aí você põe lá os eletrônicos lá dentro, fecha a caixinha,
sai para campo validar a sua hipótese. É assim que a turma tem feito, né? E aquilo se mostrando promissor, o que é que você faz? Aí depois você vai fazer uma caixinha industrializada, né? Então você leva manda aquele desenho. Normalmente aqui no Ceará a gente ainda não tem feito, algum ou outro professor Cortez faz isso aqui, tem aqui na Federal, né? Tem máquinas que constroem placas de circuito, etc. Mas ele constrói também, porque enfim, está no meio acadêmico, constrói provas de conceito, né? Mas no Brasil você pode encomendar construção em larga escala desses dispositivos eletrônicos, uma vez que você tenha conseguido montar isso no seu protótipo, certo? Então, o que eu quero dizer é o seguinte, que nós hoje temos a liberdade de montar um bicho desse para fazer praticamente qualquer coisa. Então, o que a gente vai ver aqui, essa montagem que a gente vai ver aqui, é nesse sentido, certo? Ou seja, a gente pode montar para ver qualquer coisa. Então, nós resolvemos fazer o quê? Um dispositivo. Já que é para idoso, isso aqui, na verdade, é apenas um grande botão, bem saliente, para não ter dúvida, né? Bateu aqui. Certo? Então, no caso lá da minha tia, é um botão de pânico, né? Certo? Apertou aqui, ele tem conectividade, ou seja, ele vai começar a mandar mensagens, o protótipo que nós fizemos, ele fica ligando repetidamente para determinados números até que pelo menos um número atenda. Além dele mandar uma mensagem, um SMS, uma mensagem qualquer para uma central de monitoramento, certo? O protótipo, certo? Então, esse é um botão de pânico. Ele tem, caso a pessoa não queira, nesse caso a pessoa caiu já, mas está consciente, né? E pode acionar um botão de pânico, certo? Se a pessoa perder a consciência, ele é equipado com giroscópio e você calibra de tal forma que você permite que a gente saiba, que o próprio dispositivo saiba que o seu usuário caiu, né? Então, se ele caiu, também ele vai ser notificado, né? Aquela notificação segue tanto para a lista de pessoas que foram cadastradas para receber aquela notificação, né? Familiares e a central. Certo? O que nós temos aqui também, um GPS onde você, quando vai instalar aquilo, você coloca lá, georreferencia a casa do sujeito, a casa do idoso, né? Normalmente para a pessoa que tem Alzheimer, né? Georreferencia, põe o dispositivo. Gente lá do Design Moda está querendo fazer uma linha de produtos vestíveis, né? Como um sutiã com um dispositivo de tal forma que a pessoa, o usuário, nem sinta que está usando, né? Certo? Nem sinta que está usando. A questão aí vai em outros aspectos que também seriam aspectos relacionados a se dá para molhar, se dá para lavar, se dá para jogar numa máquina de lavar, por exemplo, né? Você pode jogar no sol, como é a parte de alimentação, como é que você vai alimentar ele. Essa pulseira, na verdade, ela tem um conector de telefone celular, certo? Então, não tem dificuldade de recarregar as baterias, certo? Então, essa função GPS, portanto, você calibra, ou seja, ok, aquele idoso mora naquela casa, naquele endereço, parará. Então, você põe ali o GPS, já referencia e coloca uma margem de segurança, quase como se fosse uma tornozeleira eletrônica, né? Certo? Aí você coloca aquilo de tal forma que, se ele se afastar tantos metros daquela base, o sistema também começa a mandar mensagens para a lista de pessoas interessadas e uma central com a posição de onde aquele
aquele usuário se encontra naquele momento, né? Certo? Então, você também tem esse tipo de sinalização, ok? Então, eventualmente, você pode embarcar muitos outros sensores nesses equipamentos, certo? Então, o legal da realidade que nós vivemos hoje é que você pode, vamos dizer, colocar um sensor para monitorar a frequência cardíaca e tudo isso sobe para uma central, né? Uma central que vai fazer sentido para aquela central. Então, dado o caminho que nós estamos seguindo em termos de mais idosos morando só, né? Isso talvez seja um futuro aí que vai acontecer, certo? Agora deixa eu tentar abrir aqui. Não sei se o menino... Vocês podem... então está aqui Mas isso aqui, basicamente, foi um banner que nós colocamos lá no último... Deixa eu ver, cadê o outro? Esse foi um outro... Esse está bem dentro da linha que o professor Luiz nos colocou, que é da família Trate Bem, certo? Trate Bem, esse é um outro projeto da gente. Alguém quer fazer alguma pergunta sobre essa linha aí de dispositivos vestíveis para a saúde? Assim, eu queria colocar um outro exemplo de um. Esse não é bem dispositivo vestível. Esse é ele é uma rede de sensores que você pode colocar na casa do idoso, por exemplo. Isso está em gestação, mas ele é bem polêmico, esse projeto. É como se você tivesse um GPS indoor, um GPS para dentro de casa, onde você mapeia os cômodos, né? Aí você mapeia os cômodos, então você sabe, por exemplo, ou em que cômodo da casa aquela pessoa se encontra, né? Então, porque a questão lá do dispositivo para detecção de quedas, o chato da história é que você já caiu, né? Aí, legal seria que você evitasse a queda, né? Certo? Aí eu digo polêmico porque também está em gestação e eu fico esse é o da pulseira não, da pulseira nós já estamos construindo mesmo, né? E esse outro está em debate, né? Esse outro, uma vez que você tenha a localização precisa dos cômodos e sabe onde a pessoa se encontra, né? Você pode criar uma rede. Você vê como as coisas vão se fundindo, né? Aí você começa a chegar num ambiente casa inteligente, né? Para prevenção para idosos. Aí, se eu sei onde você se encontra e eu posso montar uma rede de alto-falantes, por exemplo, né? Eu posso chegar e mandar uma mensagem, por exemplo, sei lá, Dona Fernanda, quando ela estiver entrando no banheiro, né? Dona Fernanda, não esqueça de segurar a barra quando for tomar banho, hein? Né? Certo? Não esqueça de segurar a barra. A casa já está equipada, mas ela pode entrar, né? Não esqueça. Então, ao entrar no banheiro, o alto-falante, né? Olha, não esqueça de segurar a barra quando for tomar banho. Certo? Então as coisas vão... Tem muita gente, eu testei essas hipóteses com alguns idosos, eles ficaram realmente bastante irritados, porque acharam que uma coisa é você receber uma ordem de um filho que você passou a vida toda dando ordem nele, né? Outra coisa é você receber uma ordem de, sei lá, de um ente, sei lá, se é uma alma, que diabo é isso, né? Certo? Eu já morri, alguém... Certo? Então, é uma coisa que a gente começa a explorar. Mas as tecnologias, né, começam a ficar disponíveis, né? As tecnologias começam a ficar disponíveis. Inclusive, uma tecnologia dessas, ela pode, inclusive, trabalhar essa de você saber o lugar onde cada pessoa se encontra, né? Dentro de ambientes fechados, em hospitais, por exemplo, né? Para medir qualidade no atendimento e fluxo de trabalho, né? Por exemplo, toda terça-feira
tem um engasgo. Quem que está naquela sala? É chato porque a privacidade vai se acabando, né? Certo? Quem está naquela sala? Não, é o doutor fulano e o paciente Beltrano. Então está colado dentro desde 2 horas e 10 minutos e 30 segundos. Né? Certo? Fulano, o doutor fulano atende mais ligeiro, atende mais devagar, parará. Então a fila se forma, porque naquela sala de espera, eu já consigo inclusive saber quantas pessoas tem naquela sala de espera. E isso não é coisa de ficção científica, não, certo? Isso é uma coisa que vem já bastante consolidada, certo? Então, você monitorar isso com um fluxo de trabalho, certo? Então, estou dando umas pinceladas para vocês entenderem que existem realmente, a tecnologia avança de uma forma bastante forte, né? Aqui é um outro projeto já voltado mais para a área de computação mesmo, é um sistema de aplicativos, né? Que a gente desenvolveu baseado no conceito de hiperhistória. Aí a família trate bem, né? No conceito de hiperhistória. Hiperhistória parece muito com videogame, certo? À medida que você vai escolhendo o caminho, né? Pula não sei por onde, né? Passa não sei por onde. Todo mundo acho que já deve ter jogado uma vez ou outra um videogame. Então você faz escolhas o tempo todo, né? Vai para cá, vai para lá. Que nem é na vida da gente, né? A gente vai fazendo escolha. Come um negócio ou não come, ou bebe aquela cachaça. Bebe, ok, né? Entendeu? Certo? Então as escolhas você vai fazendo. E os eventos que vão ocorrendo na vida. Ficou grávida, teve menino, né? Entrou na menopausa, enfim. São eventos que você não precisa fazer nada, mas a vida vai lhe transformando. Eventualmente vocês sabem disso muito melhor do que eu. Então, a gente desenvolveu essa família de projetos, onde a equipe, e aí a gente usou um conceito de inteligência artificial já bastante conhecido. Isso aí já tem, sei lá, 15, 20 anos esse conceito, que é o quê? A separação. Você pode imaginar que um programa em execução é um algoritmo, né, um programa propriamente dito, que executa à medida que dados são submetidos àquele programa, certo? Mais ou menos assim que a coisa funciona de uma forma bem geral. Aí o que nós fizemos? Nós separamos que os dados podem eventualmente, os dados eles alteram o funcionamento, né, de um programa. Por exemplo, eu vou fazer uma transferência de uma conta, de um dinheiro da minha conta para uma outra conta. Se eu tiver saldo, o dinheiro vai, né? Então teve um comportamento, certo? Se não tiver saldo, o dinheiro não vai, é outro comportamento, né? Então a gente vê que os programas, né, o comportamento dos programas dependem dos dados, né? Como se fosse uma espécie de gasolina que se põe nele para funcionar. Então o que nós fizemos nessa linha? Nós separamos a estruturação de dados e entregamos para equipes de saúde. E os programas ficaram, obviamente, para a turma da computação. Portanto, significa o quê? Que a equipe de saúde pode criar cenários, né, baseado em gatilhos, por exemplo, de interação, certo? Vou dar um exemplo. O sistema detectou que você fez o seu exame de prevenção há tanto tempo que já está na hora de fazer outro exame de prevenção, por exemplo. Aí, num diálogo muito parecido com o WhatsApp, só que quem fala é uma máquina, na verdade, o Trate Bem, o diálogo dele é diferente. Ele tem, ora, a máquina fala, mas você pode eventualmente falar com algum profissional de saúde. Certo? No que um profissional de saúde entra na conversa, aí a máquina, como é que se diz? Ela fica em stand-by, ouvindo a conversa, porque obviamente ela não vai conseguir dialogar a 3, certo? Mas então, aí ele pergunta assim, então tem diálogos pré-programados que a equipe de saúde monta, né? Certo? Tem diálogos pré-programados. Tipo, fulano, olha, nós vimos aqui que você... Isso ligado, por exemplo, a um registro eletrônico de saúde. Que as coisas começam a se ligar. Né? Aí diz assim, fulana no caso, né? Nós estamos checando aqui que o teu último exame de prevenção foi no dia tal. Que tal se posso pedir ao teu médico para ligar para você, olha aí, para
que ele marque, para vocês marcarem uma consulta, para vocês voltarem a discutir o problema, né? Aí, no caso, a paciente, no caso, a usuária, né? Responder que sim, aí o sistema manda uma mensagem para a atendente, olha, a fulana de tal, telefone tal, né? Isso não é ficção, certo? A gente trabalha isso já na Unimed de Sobral, nós temos 700 e poucas mulheres nesse programa do Saúde da Mulher. Ele faz precisamente o que eu estou dizendo. Aí ele manda uma mensagem para a atendente, até para fidelizar a relação médico-paciente, né? Certo? Quer dizer assim, muitas das questões que ela tem dúvidas mais triviais e tudo, o sistema tira em diálogos, diálogo de cenários pré-definidos, e esses cenários de interação, fundamental dizer, eles são validados pela equipe de saúde, certo? Porque eles são utilizados como ferramenta no tratamento, certo? Então eu não posso ter um computador, ou no caso um aplicativo de celular, se metendo na minha relação médico-paciente, sem eu saber o que está acontecendo e sem eu saber que tipo de informação está sendo passada, né? Então, nesses casos, a gente tem esses cenários, eles são validados. São, no caso lá de Sobral, nós construímos aí aproximadamente 1.200 cenários de interação. Eles foram validados pela Liga de Ginecologia e Obstetrícia. Mudaram algumas coisas, passaram meses eles olhando e tal. Mudaram alguns cenários, né? E pronto. Então, isso aí, a coisa funciona, né? Então, aquelas perguntas, então, o paciente, no caso, a paciente, que é o programa para a saúde da mulher, né? Ela vai muito mais informada, né? Para a consulta, certo? Então, aquela consulta acaba sendo, porque muitas vezes, vocês, se não sabem, já vão saber, muitas vezes as pessoas não sabem nem o que perguntar, né? E quando se dão com a informação que vem do médico, ficam sem entender direito o que é, voltam para casa com dúvida, etc. Então, esses programas, eles que caem na classe de assistentes virtuais de saúde, né, eles ajudam muito nessa intermediação, mas sempre sabendo precisamente qual é o lugar dele no processo, certo? E é fundamental, eu gosto sempre de colocar isso, que nesses cenários de assistentes virtuais de saúde, o paciente entenda que tem gente por trás, né? Gente que, inclusive, ele pode conversar. Então, porque senão vai virar um outro aplicativo qualquer que o sujeito baixa, né? Das lojas aí, a App Store e Google Play, acaba se tornando um outro aplicativo qualquer que você já deleta aquele bicho, porque está precisando de mais espaço, porque tem mais foto, tem mais vídeo do WhatsApp, que acaba consumindo tudo, né? E você não tem aquilo como instrumento realmente de promoção à sua saúde, certo? Aqui é um exemplo, e muitas vezes esses projetos, esse aqui é o programa de tabagismo, que a gente tem uma parceria com o Hospital de Messejana, e isso faz parte de um artigo que a gente publicou juntos, eu e a doutora Penha, no Congresso Brasileiro de Pneumologia, que vai ser aqui em Fortaleza, agora em agosto. Certo? Nós vamos defender isso aqui. Então, a questão da computação na saúde, ela tem um problema sério. Aliás, a computação tem sempre um problema sério de conta, de dinheiro, certo? Você sabe precisamente quanto gasta, né? Mas não sabe ao certo quanto aquilo vai economizar, né? Então, ok, eu vou contratar um serviço desse do Trate Bem Saúde, né? Quanto custa? Aí alguém vai chegar lá e dizer custa X mil reais por mês, né? Certo? Mas quanto isso está economizando para o meu paciente? Será que isso é algo que vale a pena investir, né? Certo? Porque hoje em dia, principalmente na crise que a gente vive, ninguém quer mais assumir prestação, nem custo fixo, né? A gente fica olhando os custos fixos mensais, e a gente quer se livrar desses custos fixos, né? Então a gente tem que começar a fazer conta. Quem quer sobreviver nessa área de promover tecnologia para a saúde tem que começar a fazer conta e entender um pouco as contas na área de saúde. Então, esse aqui foi uma espécie de calculadora, certo? Espera aí, o que é isso aqui? Foi uma espécie de calculadora para... Acho que se eu fechar aqui não vai mais, né? Bom, foi uma espécie de calculadora para
saber quanto custa o tabagismo em cada Unimed, né? Então, isso aqui, por exemplo, eu vou mostrar como é que chegou nesse valor, mas fundamentalmente a conta é essa. Se você tem, por exemplo, na Unimed Fortaleza, eles têm, sei lá, 380 mil pacientes, né? Então, se eu quero saber quanto o tabagista custa por ano, eu multiplico por 51,408, certo? Então, se você tem 380 mil, aí você faz a conta aí, vai dar na casa aí de 20 milhões por ano. Aí, será que não vale a pena fazer nada? Né? Que tipo de comportamento eu posso, que tipo de iniciativa tecnológica eu posso promover, eu posso apoiar para atacar esse número, né? Certo? Então, aqui foi uma continha relativamente boba, e aí a gente começa uma construção aí, né? Matemática simples, baseada em alguns artigos, né? E publicações que estão aí públicas. 7,2% dos pacientes se declaram tabagistas, certo? Então, pacientes do plano de saúde, porque, na verdade, se a gente for olhar os pacientes, o índice de prevalência de tabagismo no Brasil gira em torno de 10%, 11%. Mas nos planos de saúde, acho que os tabagistas têm medo de se declarar tabagista, porque acham que o plano de saúde vai impor algum tipo de restrição, que na verdade eles não podem impor restrição por lei, né? Certo? Percentual de fumantes que desenvolverão câncer de pulmão, somente de câncer de pulmão, não estou colocando outras comorbidades aí, né? 15% em 10 anos. Né? E ali é um custo, no banner não ficou, mas é o custo anual do paciente com câncer de pulmão, SUS atualizado para 2017. Isso vai dar em torno aí de uns R$45 mil por ano. Né? Custo do tratamento de uma pessoa com câncer de pulmão. Né? Então é só fazer a multiplicação aí, você acha o número, uma matemática aí bem simples, certo? Então, isso é um tipo de observação que a gente tem feito, né? Para chamar a atenção dos custos e a gente conseguir aí avançar nos processos de inovação na área de saúde, na área de informática em saúde. Mudando um pouco aí a gente tem hoje, é importante que a gente diga então, baseado nessa linha, baseado nessa estratégia, né, de separação, que os dados e o cenário de interação são compostos hoje pela equipe de saúde, que esses dados interferem em como os aplicativos funcionam, né? Vou dar um outro exemplo, né? O sistema detectou que a mulher acabou de ter neném, que já teve alta. Como é que faz isso? Com interação, com conectividade com o sistema de gestão de plano de saúde, com o registro eletrônico de saúde, que hoje em dia está muito em voga, né? Aí o que acontece? Aí eu chego e mando uma mensagem, né, para ela e digo assim, olha, fulana, parabéns e tal, né? Se você está com dúvida de como dar banho no seu bebê, está aqui um vídeo mostrando como é que você banha seu bebê, né? Tipo, a mulher acabou de chegar em casa, aí você começa a tentar, né, antecipar esses cenários, né? Quando eu falo cenário, o que eu quero dizer é isso, quer dizer, bom, então ela terminou de fazer isso, recebeu alta, qual foi o evento? Então ela está precisando desse tipo de informação. Então, a tempestividade da informação, ou seja, a informação, ela chega no momento apropriado, né? A tempestividade da informação, mas a personalização da informação, quer dizer, chega apropriado para aquela pessoa, é que pode ser uma grande arma na mudança de atitude, né? Porque eu estou ali, não sei, opa, certo? Chegou esse aqui, né? Então, a gente tem diversos exemplos disso. Nós estamos aí orientando um doutorado de saúde coletiva na área de sexualidade na adolescência. Né? Então, o aplicativo acaba identificando os relacionamentos afetivos, né? E aí, num determinado cenário, pergunta-se ao rapaz ou à moça que tipo de preservativo, que tipo de preservativo ela vai, método anticoncepcional ele ou ela adota. Eu adoto tal, vamos dizer, sei lá, camisinha. Aí ele vai mandar uma mensagem, olha, essa pessoa prefere camisinha e é aluna do colégio tal, certo? Então, perto do colégio tal, né, tem um posto de saúde, parará,
que aí ela pode conversar com a fulana de tal que distribui as camisinhas lá sem fazer muita pergunta. Aquela informação, ela é tratada, né, para aquela pessoa. Diz, ó, vá lá e fale. É quase como se fosse, ó, vá lá e fale com fulana que o seu problema está resolvido. Né? Então, a forma com que você desenha essas interações, elas podem ser... ela aposta que ela é muito importante para a mudança de atitude. Né? Então, aquela coisa que chega, que buzina no ouvido. Certo? Então, isso é uma coisa bastante importante que a gente tem colocado. Nós temos trabalhado também no outro... isso foi do... E ainda nessa linha do Trate Bem, ainda a gente pode falar de um outro exemplo, que também esse é um grupo que está fazendo, essa moça está fazendo, é do Hospital Aldemar de Alcântara, e trabalha com gestão de pacientes sondados em casa, né? E também ali tem muita intercorrência de paciente que, quando o cuidador, né? Então, ali é para empoderar o cuidador. Então, quando o cuidador não... Olha, você vai ter que cuidar do seu pai, da sua mãe, não sei de quem em casa. Ah, meu Deus do céu, não sei fazer nada, eu trabalho em computação, não entendo nada. A gente vai te ajudar, né? Então, o que a pessoa faz? Precisamente isso, né? Ela vai antecipando, bom... Na primeira fase, o sujeito fica naquela sensação de pânico, de impotência, etc. E aí eu vou, então, começar a dispensar mensagens, etc., né, que dê um certo conforto psicológico. Depois, os entupimentos de sonda ocorrem depois de tantos dias da sonda, né, em média, ocorre. Então, como é que eu vou fazer para evitar? Então, aquela informação de evitar, de lavar a sonda, etc., eu entrego pertinho de onde normalmente acontece o problema, né? Então, se acontecer, não se apavore, faça isso. Curiosamente, como é um sistema multimídia, a própria pessoa grava os vídeos, né? A própria pessoa grava o vídeo, assim que lava, não sei o quê, né? Entendeu? Assim que faz isso. É uma coisa bem, né, que o sujeito, inclusive, vê o rosto da pessoa que atende-a no hospital, etc. Que é a mesma pessoa que atende a pessoa que está no vídeo, né? Por exemplo. Certo? Então, esse é um outro exemplo interessante. Bom, o que nós temos que eu gostaria também de compartilhar com vocês? Ultimamente, a gente tem trabalhado também, o doutor Luiz já falou, e eu também vou falar um pouco sobre isso, sobre o registro eletrônico de saúde, mas um específico, que eu gosto muito de focar, como a minha formação de pós-graduação na área de interação humana-computador, então a gente gosta de dizer que a gente é o advogado do usuário, certo? Então, a gente é o advogado do usuário. Não interessa nem quem está pagando o projeto. A gente, mais ou menos parecido com a relação médico-paciente. Nosso negócio é com o paciente, né? Interessa quem paga a conta, não interessa, eu tenho que cuidar do meu paciente. Então, em HC é mais ou menos a mesma coisa. A gente tem que cuidar do usuário, certo? Então, interessa quem está pagando a conta. Então, a questão aí nós desenvolvemos, e foi também demonstrado aí nesse evento que aconteceu semana passada, já está à disposição, o MRES, é o registro eletrônico mobile, né? Ou seja, esse não diz só, como diz assim, o registro eletrônico, eu já ouvi até agora há pouco no início o professor Luiz falando, né? O registro eletrônico mobile a gente está desenvolvendo dois. Na verdade, nós já desenvolvemos e entregamos o primeiro, que é o do paciente, né? Certo? Então, a questão aí é o que, vamos dizer assim, dado essa imensidão de dados esse de big data que tem na área de saúde, o que é que de fato é de interesse do paciente, né? O que nós vamos mostrar, o que nós vamos entregar de informação para o paciente, certo? O que ele pode ver, o que ele deve ver, né? Então, como a gente já vinha trabalhando muito a questão aí trabalhando muito a questão do Trate Bem, né? Então vai ser informação para empoderar o paciente, inclusive no próprio controle e na adesão ao tratamento, principalmente de pacientes crônicos, né? Não necessariamente só pacientes crônicos. Então,
que aqui eu não vou poder mostrar, mas eu até tenho ele no meu celular. Eu sempre trago um cabinho que a gente pode espetar aqui e mostrar. Mas eu vou falar rapidamente de algumas características dele, né? Então imagine que nessa relação o sujeito acaba havendo uma certa convergência de sistemas, certo? Então um trate bem desse acaba convergindo com um sistema desses de registro eletrônico de saúde, porque vai dando inclusive mais inteligência pro programa de inteligência lá, porque ele vai conhecendo outros dados, certo? Então, o que acontece? Por exemplo, o sujeito é diabético, né? Ou você tem hipertensão. Então, quais são os indicadores bioquímicos que eu preciso ficar alerta, né? Preciso ficar alerta, sei lá, com glicemia, com não sei o quê, com triglicérides, etc. Então, eu monto o que a gente chama de dashboard. Dashboard, vocês, na computação, na verdade, é um painel de controle, certo? Quando eu abro o aplicativo, a primeira coisa que eu vejo é como se fosse, sei lá, o dashboard vem do inglês, né? O dashboard de um carro onde você vê lá o ponteirinho, lá, o odômetro, o equipamento aí enfim, quanto de gasolina, quanto de combustível tem, etc. Então, ali é o painel de controle. Então, o painel de controle de um paciente desse vai ter o quê, né? Certo? Depende da dor do paciente, né? Se ele for um paciente que precisa ficar controlando determinados indicadores bioquímicos, ele vai ter lá, então, aquilo, até a montagem do dashboard, a gente sugere que seja numa conversa com o seu médico, né? Entendeu? Então, eu vou montar assim. De maneira que, olha, você tem que ficar de olho aí no seu colesterol, parará, né? Então, quando ele vai a um laboratório, por exemplo, hoje essa coisa de ir para o laboratório e depois ir buscar o resultado, ou até mesmo acessar o resultado na internet, está com os dias contados. Porque esse aplicativo ele já está fazendo isso. O que ele faz? Na verdade é o seguinte, então o sujeito vai ao laboratório, né? O sujeito vai ao laboratório, colhe lá, faz o exame, né? Quando o exame estiver pronto, ele notifica o registro eletrônico de saúde, né? E o registro eletrônico de saúde notifica o aplicativo, né? Certo? Aí que você vai ter, uma notificação, tipo uma notificação de WhatsApp, né? Tem a notificação, diz, olha, teus resultados estão prontos. Aí você clica na notificação, aí ele te leva para o painel de controle do aplicativo, né? Que é a primeira tela lá do registro eletrônico de saúde, onde você tem a curva glicêmica aqui, né? Aí ele faz uma pequena animação na curva glicêmica para chamar a atenção que mais um ponto foi plotado na curva glicêmica, entendeu? Adivinha, rapaz? Subiu, desceu. E o que é interessante é o seguinte, é que nessa convergência, quer dizer, esse aplicativo ele serve exatamente para ir dando poder, né, ao paciente de entender o seu próprio corpo, de entender o que está acontecendo. Quando você junta isso com dispositivos vestíveis, por exemplo, né, e você começa a plotar isso e com a internet das coisas, então imagine agora que também é verdade, não é ficção, mas já há tempo que não é, essas balanças aí com conexão Bluetooth, né? Certo? Então você sobe na balança e ela pega teu peso e joga pro res, né? Joga pro res, certo? Vê a tua atividade aeróbica, né? Joga aí e joga pro res, certo? E joga pro painel de controle. O que é que vai ter? Peraí. Ainda tem uma outra coisa que você pode fazer que falta para fechar esse cenário. São esses dispensadores de medicação, né? Certo? Aqueles que tem na portinha para segunda, terça, quarta, né? Certo? Tem desses também que também é no conceito de internet das coisas. Tem conectividade, você abre uma portinha daquela lá e o bicho, o sujeito, ainda não posso dizer que o cara tomou o remédio, né? Mas eu posso dizer que ele abriu a portinha certa, né?
Inclusive, tem um dos alunos meus que a gente vai fazer para evitar que ele abra a porta errada, é um dispensador de remédio. Isso é um aluno lá da engenharia de computação. Ele também vai ter, para idoso, né? E também vai ter um botãozão bem grande aqui, tipo, quando a gente tinha um joguinho que a gente jogava quando era criança, que era o Gênios, né? Que você aperta assim, um botãozão bem grande, né? Você, que isso já está na nossa hora? Quando diz, hã? Tá. Aí, a intenção é que quando for a hora dele tomar um remédio, a luz pisque, né? E o cara bata aqui em cima e abra a porta correta. Então, não tem perigo dele pelo menos a gente vai chegar ao ponto em que a gente sabe que ele abriu já chega, né? Aí o que é que acontece? Muito bem. Aí minha glicemia, o meu colesterol não baixa, né? Mas aí eu estou vendo lá. Agora eu não estou vendo só o resultado do exame, né? Certo? Eu não estou vendo só o resultado do exame. Estou vendo o resultado do exame. Eu estou vendo se eu caminhei, né? E se o remédio pelo menos eu abri a portinha, né? Certo? Então eu começo a ter o quadro geral. Rapaz, sabe uma coisa? No que eu vacilo aqui, que não caminho, o bicho sobe mesmo. Né? Certo? No que eu vacilo que não tomo um remédio, ele também sobe. Eu caminhei, mas esqueci o remédio, subiu. Né? Certo? Então, você começa a ter essas linhas do tempo, né? Do que de fato interessa você para a sua saúde, né? De novo, personalizado, certo? Para a sua saúde. Aí você acaba tendo uma visão, acaba tendo à sua disposição todas as informações, né? Que não existe em canto nenhum ainda que começa então isso a acontecer, certo? E por trás você tem um assistente virtual de saúde que você eventualmente pode fazer perguntas a computador, né? E se não ficar satisfeito com o computador, você trabalhar direto com algum profissional. Veja que nesse cenário você tem um profissional aconselhando, que obviamente ele não pode, ele tem limite, né, nesse relacionamento à distância, né? Mas você tem todo um cenário aí bastante favorável para quem quiser realmente se cuidar, né? Ter aí um ferramental interessante, certo? Então nós estamos nessa posição e estamos construindo um outro que está na fase de protótipo. Como é que a gente funciona? De novo, a gente constrói os protótipos, valida, e se a gente sentir que pode, que aquela ideia prospera, a gente vai avançando. Esse outro é o do registro eletrônico de saúde para o médico. Agora, poxa, já tem tantos. Tem, mas esse aqui ele é diferente. Certo? Ele é diferente. Ele vai ser para mobile, para smartphone. Não vai ter nem versão para tablet, é só smartphone. Então, qual é a ideia? Aí esse realmente é um projeto que a gente está desenhando, que ele vai ser super arrojado. Então a gente vai fazer isso sem muita pressa, avaliando e avançando de uma forma bem sólida. A intenção aqui é o seguinte: ele está, na verdade, o aplicativo que roda no celular, ele é só uma casca, né, de vamos dizer assim, a ponta do iceberg de uma estrutura tecnológica bastante arrojada, certo? Então, fundamentalmente, ele vai funcionar assim. Curioso, porque eu fiz no meu trabalho de doutorado, eu concebi uma ferramenta para mediar a comunicação entre professor e aluno, né? E o que é complicado mediar é porque, enfim, está no meio aqui, né? Certo? Uma coisa é você desenhar um WhatsApp, desenhar que eu digo projetar, certo? Projetar um WhatsApp em que as pessoas estão remotas, certo? Um está no canto, outro está no outro. Então, já fica claro aí como o aplicativo funciona, né? Pelo menos o objetivo. Você manda uma mensagem, tu lê quando puder, responde quando puder. Bonito negócio é esse, que você atrapalha menos.
uns aos outros, né? Certo? Inclusive a geração mais nova, curioso isso, ela não gosta nem de ligar, nem de receber ligação, né? Certo? Ele só quer passar o WhatsApp, não quer mais nem ligar. E se irrita quando alguém liga para você. Bom, uma coisa é o aparelho está mediando conversas remotas e assíncronas, né? Certo? Outra coisa é você estar mediando uma conversa entre duas pessoas que estão, que nem diz Herbert Clark, estão em copresença física imediata. Ou seja, por que eu preciso de um equipamento para mediar a conversa se eu estou de frente para a pessoa com quem eu estou falando, né? E que arrumação é essa, certo? Entendeu? Então, isso cai precisamente na questão que é recorrente nesse cenário médico-paciente, né? Ou você está prestando atenção em mim ou está prestando atenção no computador, né? Certo? Inclusive, esse debate nós tivemos no outro grupo, que é um grupo já de profissionais, né? E teve gente que disse assim, olha, o médico mais novo, que não olhava nem para mim, só olhava para o celular e, né? Se você não vai conversar comigo, você não vai, né? Não vai me examinar, etc. Tá só, né? Como diz o Matuto, cutucando esse bicho aí. Quem tá falando é ele, quem está me atendendo é ele, né? Certo? Então, isso obviamente está errado, né? Não preciso ficar dizendo, né? Está hipervalorizado aí a tecnologia nessa relação, está inclusive atrapalhando a relação, certo? O que não pode acontecer. Mas na verdade, o aplicativozinho que está sendo usado não foi concebido para trabalhar essa mediação, né? Então, sei lá, é algo que você, normalmente, esses aplicativos que são utilizados, né? Normalmente são aplicativos que você usa para fazer uma consulta, estudar, fazer um simulado em casa, né? Vocês estão fazendo curso de medicina aí, vocês vão, sei lá, ver qual tipo de sintoma, de sinal, etc. E ver hipótese diagnóstica, não sei o quê. Aí a turma acaba levando aquele simulador, né, para dentro das práticas, né? As práticas de consultório, que obviamente não é interessante nesse cenário. Então, a ideia desse projeto começa já num nível onde a gente busca o processamento de linguagem natural. Então, vocês, hoje em dia, é uma coisa que a gente tem discutido, que está cada vez mais presente, né? Nos aplicativos, né? Tem o Google, tem, como é que é o nome? Tem a Siri do iPhone, tem a Google, tem um outro lá que eu esqueci o nome, são os assistentes virtuais. Você fala, né? E o bicho responde, né? Certo? Você fala e ele responde. O Google tem problema. Mande um SMS para fulano dizendo que: ei, fulano, vou me atrasar. Né? Aí pronto. Você fala isso e o aplicativo entende o que você quer falar e dá o recado. Vai mandar o SMS para fulano. Existe uma tendência. Eu só queria que os amigos aí me avisassem quanto tempo eu tenho para poder ir, porque senão, se for o caso, eu passo o dia todo falando. Não tem problema nenhum, não. Eu dou maior valor a esses projetos, certo? Enfim, então, existe muita gente tem colocado que os aplicativos de celular, do jeito que estão hoje, vão se acabar. Certo? Então, o futuro... Lembra daquela história da caixa, do alto-falante que eu estava falando, né? Dona Fernanda, segure a barra para você não cair quando estiver tomando banho, né? Certo? A Amazon e outras tantas, tem umas caixinhas, não sei se vocês já viram, propaganda aqui no Brasil ainda não pegou muita moda não, tem umas caixinhas, né, que você põe normalmente você põe essas caixinhas do lado da televisão ou na sala de estar e você fica conversando, né, pergunta coisas, tá batendo papo, rapaz, não sei o quê. Aí muitas vezes hoje a gente tem uma dúvida, né, deixa eu perguntar aqui ao Google, né, então, para não quebrar a conversa, a turma tem colocado essas caixinhas na sala de estar. Aí você já pergunta, e aí, fulano, quem é não sei o que? Aí a bicha responde, né? E aí responde para todo mundo e não quebra o bate-papo, né? Certo? Não quebra o bate-papo. Então, a ideia é parecida. Pega emprestado alguma coisa disso aí. Então você deixa o alto-falante do celular, o aplicativo vai fazer isso. Quer dizer, se ele chegar ao fim, né? Certo?
Ele ainda vai ser submetido a uma série de críticas, etc., sem muita pressa, porque realmente é algo bastante delicado. Então, eu vou contar mais ou menos com a sequência de passos que estão previstos para ele. Então, ele fica com o microfone aberto, que nesses caixinhos que eu estou colocando aí da Amazon, etc., deixa. Né? Inclusive, semana passada, eu ouvi uma história que uma caixinha dessa salvou um sujeito que estava tendo a casa assaltada, né? Estou tendo a casa assaltada. Acho que ele programou esse diálogo, sabe, na máquina. Não, atire em mim, não, atire em mim. Aí a máquina ouviu e ligou para a polícia, ó. Ligou para o 911, daqui a pouco a polícia chega, né? E prendeu o bandido. Como é que sabe, né? O cara, não, atire em mim aí. A máquina ouviu, certo? Então, a sugestão é parecida, né? Então, o microfone do aplicativo fica aberto, ouvindo a conversa, né? Entre médico e paciente, certo? E aí ele vai tentar ali tirar os achados, etc. E aí, obviamente, a gente vai ter que fazer cenários de interação também, né? Então, ok. Então, qual é a sua queixa? Qual é isso, aquilo, outro, etc. E aí, após essa anamnese, que a gente vai tentar extrair através da conversa, né? Ele teria, obviamente, aqui e acolá, ele vai ter que fazer uma entrada de dados. Quanto menor, melhor. Até porque o telefone celular não foi feito para digitar coisas, né? Ele foi feito para ligar. Né? Certo? Apesar das telas estarem maiores, e o fato das telas dos celulares estarem maiores está acabando com os tablets. Porque né, um celular um pouquinho maior, o cara não precisa comprar 2 dispositivos, basta um, né? Consegue ler, a resolução está ficando melhor, enfim. É por isso que essa parte de processamento de linguagem natural tem crescido, porque a coisa tem cada vez ficado mais pervasiva. Né? Aí ele ouve aquilo, parará, e aí faz um processamento. Tem um exemplo no Google, no IBM Watson, que é um sujeito pedindo pizza. Né? Você quer o quê? Né? Pepperoni, não sei o quê, vai pagar como? E só na conversinha ele tira o pedido. Né? Então é algo parecido com isso, só que ele vai fazer, depois ele passa um pequeno resumo da conversa para o médico poder fazer algum ajuste que ele precise, certo? Então, aqui, em vez de ficar todo o tempo aqui, ele bate um olho aqui só para saber se o bicho entendeu a conversa direito, né? Certo? Ele faz um ajuste ou outro que seja necessário. Aí, aquilo feito, ele vai submeter, que já existe também, tem lá no nosso grupo, isso também não é novidade, aí um programa de auxílio diagnóstico, que traz, portanto, as hipóteses diagnósticas. Né? Então, olha, pelo que você falou aí, tem essas hipóteses. Hipótese 1 com 90%, hipótese 2 com não sei o quê. Aí você, sei lá, clica num determinado... eu acho que pode ser essa aqui mesmo. Então, vamos investigar essa aqui. Aí clica lá. No que clicar lá, diz assim, olha, para você confirmar se sua hipótese, por exemplo, eu estou colocando isso, mas depois eu queria ouvir um feedback, para saber se esse negócio vai para frente ou não, porque esse aqui está no campo das ideias, certo? Aí, baseado então, se a hipótese diagnóstica é essa, então você vai precisar de exame X, XYZ para confirmar isso aí. Só que no registro eletrônico de saúde, eu já tenho o exame tal, tal e tal. Quer ver? Não tem o outro. Não tem só um terceiro lá, está faltando. Aí, no caso, isso a gente está fazendo, no caso, para a Unimed. Só que a Unimed já tem um outro sistema bem grande que processa as contas médicas, né? Aí vai chegar assim, olha, aquele que não tem no registro eletrônico de saúde, o sujeito deve ter, porque foi feito um exame mês passado e provavelmente esse exame, segundo esse protocolo, aí entrou a parte de protocolo já, né? Certo? Então eu estou juntando processamento de linguagem natural, auxílio diagnóstico, protocolos, né? Aí, segundo esse protocolo, aquele exame que foi pedido mês passado, que o sujeito realizou mês passado, peça para ele trazer, porque ele está, não sei se vocês sabem essa linguagem de plano de saúde, mas ele tem coparticipação, né? Todo mundo sabe o que é coparticipação, né? Coparticipação é quando você paga, o cliente paga parte da conta médica. Aí, obviamente, se ele vai pagar parte da conta médica, é interessante que ele saiba que ele já tem o exame, não precisa fazer outro, né? Porque ele pode trazer. Aí, se ele disser que sim, tem, aí ele vai, ou seja, ele vai requisitar somente um exame, né,
que não exista e que a pessoa precisa daquele exame mesmo, certo? Aí se ele disser que sim, aí ele vai e entra no processo de solicitação de exames, né? Entra no processo de solicitação de exames. E aí aquilo vai para o aparelho do cliente com os exames solicitados. Depois, quando ele for fazer o exame, ele vai dizendo, olha, você, para fazer aquele exame, você precisa estar em jejum, você precisa estar não sei o quê, não sei o quê. Certo? Então ele vai fechando aí todo o ciclo, né? Certo? Então essas são algumas das experiências, dos projetos que a gente tem feito. E esse último é um que ainda está em gestação, né? E que ainda tem muito pano para manga, mas ele vai buscar aí a redução de custos através, se valendo do RES, se valendo de auxiliar diagnóstico, se valendo de protocolos. O legal é que o trabalho do médico provavelmente vai ficar bem mais curto. Isso é bom para plano de saúde, né? Também. Né? Porque ele meio que está levando, esse projeto, não vou mentir, ele acaba levando o médico. Ora, se você seguir aqui o que a gente chama na computação de caminho feliz, meio que eu estou tangendo, né? Ele para aquele caminho, certo? Um caminho mas um caminho que dá um certo conforto para ele. Então, tanto em termos de gastar menos tempo na parte burocrática, como ouvir uma opinião de um sistema especialista, né? E estar amparado por protocolos. Então, é um caminho que dá algum conforto para ele. Né? Não é algo que faça isso aqui porque se não fizer eu não pago, né? Enfim, não é isso. Ele dá um certo conforto. A vantagem de trabalhar, por exemplo, com o sistema Unimed ou uma cooperativa é que a direção é de médicos, e então esse debate, obviamente, se preocupa com o exercício correto da medicina, né? Certo? Então, a gente tem trabalhado isso. E fechando, de novo, o cerco com volta para o cliente, aí o cliente vai poder ter aí, inclusive quando ele for fazer o exame, a gente dizer para ele como é que ele se prepara para fazer o exame. Se precisa estar em jejum, etc. Né? Então, também no aplicativo dele. Curioso é que a gente fica olhando os aplicativos e acha que é o aplicativo, né? Certo? Mas esse processo que eu estou comentando com vocês, o aplicativo, para que vocês entendam minimamente a parte de tecnologia, esse aplicativo é o que a gente chama de estação terminal de dados, né? Ou seja, ele serve para a entrada e apresentação de dados. Boa parte do processamento pesado é feito por máquinas super servidores remotos, certo? Então, basicamente, esse é o recado que eu queria dar.